Minha gente, oi Maia. Oi Maia chegando. Cadê Maia? Sorri, Damião. Ah, meu Deus. Boa tarde, Felipe. Maia? Maia, acertei ele chamar. Tô tentando entrar, Fafá. Eu já estou lhe vendo parcialmente. Aí você entra e sai. Entra sem áudio, eu? Maia? Oi, Fafá. Tá me Mas vendo? eu não tô te vendo, não. Só um minutinho aqui que eu vou resolver. Viu? Veja aí. Pronto. Tô vendo. Áudio ok? Tá me ouvindo? Tô. Pronto. Boa Tá me tarde. vendo? Tô lhe vendo, tô lhe ouvindo. Boa tarde, minha gente. Hoje a gente tem uma conversa muito boa com um professor que eu queria ter sido aluna dele. Maia. Tem a capacidade de tornar a matemática mais leve. Os meninos falam muito bem do seu trabalho. A gente, como colega de trabalho, acompanha também, né, Maia? E o tema hoje ele vai ser um tema dentro da perspectiva da transversalidade. A gente vai abordar um tema que é de extrema importância, mas não é da matemática. Porque se fosse da matemática, eu não estaria aqui, porque eu sou meio. Eu não sou muito boa, né? Na matemática não é a minha praia. Então, Maia, seja bem-vinda e a gente vai conversar hoje sobre cuidado com as relações familiares em tempos de pandemia. Uma breve reflexão, né? A gente vai tentar refletir acerca dessa realidade que a gente tem enfrentado. Eu digo até com muita bravura, porque fomos todos pegos de surpresa, ninguém sabia o que é que ia acontecer de fato. E a gente está seguindo e está levando aí essa a vida como pode, dentro das possibilidades. Então, boa tarde, seja bem-vindo à nossa live. Boa tarde, Fafá. Agradeço aí suas palavras. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? Feito pela equipe diretiva, em nome da professora Margarida, né, e os demais componentes. Agradecer a você, Fafá, pelas palavras, dizer que também eu acompanho o seu trabalho, sou seu fã, seus alunos não deixam mentir, não me deixam mentir, né, as suas aulas são extremamente interessantes e eles adoram, não é diferente, né, como poderia ser o seu instinto, né, de professora, de educadora, faz com que isso seja bastante atrativo. Quero agradecer também a todos que estão participando desde já dessa transmissão, né, de maneira particular toda a comunidade escolar do Gomercindo Bessa. E aí, a gente, Fafá, começa, eu gostaria de fazer aqui, já que o nosso tema são os cuidados com as relações familiares durante a pandemia, eu gostaria de fazer aqui um paralelo. Qual foi a nossa educação? Eu acredito que a minha, tanto a sua, nós não estamos, assim, a diferença de idade não é tão grande, mas a gente sabe que a gente teve uma educação, a gente teve uma educação diferente do que está sendo dado hoje, né, aos nossos filhos. Então eu me lembro muito bem, eu sou filho de uma família de 9 irmãos, né, geralmente as famílias tinham
muitos componentes, 9 irmãos, são 6 homens, eram 6 homens e 3 mulheres, e assim, a gente tinha um referencial de pai, um referencial de mãe, e a gente sabe que existia uma relação onde todos que estavam juntos mesmo na família. A gente sabe que a casa era pequena, mas o coração era grande, como a gente costuma dizer, e a gente tinha no referencial de meu pai, por exemplo, do seu pai, aquela pessoa que, assim, tratava todos os seus filhos, né, de uma maneira geralmente particular. Né? Por exemplo, meu pai e minha mãe, a gente tinha uma relação um pouco distante. Né? A gente não tinha tanta liberdade como a gente tem hoje de tratar os filhos. Eu lembro muito bem que a gente tinha o hábito, e você lembra muito bem disso, todos lembram, de a gente ter os almoços aos domingos, todos juntos. Né? Então, as relações, elas eram bem próximas, a família tinha que estar naquele horário, naquele dia, naquele momento, todos juntos. E aí a gente sabe como é que se processava essas relações durante esse tempo. Por exemplo, eu me lembro muito bem que meu pai não precisava falar muita coisa, bastava ele olhar para a gente. O olhar dele já dizia o que ele estava querendo, né, que a gente fizesse. E aí meu pai trabalhava, minha mãe cuidava da gente, eram 9 filhos para dar conta, para alimentar, para mandar para a escola, para dar banho aos menores, mas todos, desde os menores até os mais velhos, tinham uma coisa que a gente se perdeu um pouco hoje, que eu acho que é a questão do respeito. Né? E aí esse ponto que eu quero tocar a partir de agora, e vai talvez nortear a nossa conversa, essa questão do respeito. O respeito, a gente diz assim, é bom e eu gosto. Né? Então, respeitar para ser respeitado. Então, diante de toda essa problemática, dessas relações que a gente tinha antes, muito antes, né, disso tudo acontecer, a gente sabe que eram fortes essas relações, eram bastante íntimas, mas existia o respeito. E aí a gente, de repente, passa a perder esses referenciais. Né? E o que é que acontece? Esses referenciais começam a se perder, e aí a gente sabe que antes da pandemia as relações familiares já não estavam nada bem. Né? A gente sabe que as relações familiares já vinham se desgastando, a problemática tomando conta, ou seja, a família, em termos de respeito, de transferência de cuidados, essa relação já começava a ser transferida para onde? Para outra instituição chamada escola. Então, a gente, enquanto educador, a gente percebe que já existia esse desgaste, né, bastante grande nas relações familiares. Não é raro você encontrar pais que diziam assim, professora, dê um jeito no meu filho, eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer. E a gente fica aflito, porque é uma questão de respeito, na realidade, como eu disse no início. Se você respeita aquela pessoa, você considera aquela pessoa, você nutre bastante sentimento e obedece. Né? E tem a questão da obediência aí, intrínseco ao respeito. Mas diante de toda essa problemática, essas coisas foram se perdendo. Né? E a gente já vinha, como eu disse, antes da pandemia, as relações desgastadas. Né? Não se tinha essa questão do pai conversar com o filho, do filho conversar com o pai, com a mãe. A gente sabe que a mãe é mais próxima. Né? Eu não sei, eu acredito que sua mãe também tenha sido bem mais próxima que você. A minha mãe também foi. E na minha família não é diferente. A minha esposa ela é bem mais próxima. Porque eu me lembro muito bem que quando minha mãe cuidava da gente, dizia assim, ela cuidava, participava da criação, meu pai trabalhava, ficava fora praticamente o dia todo, e quando acontecia algo de diferente no seio familiar, o que é que acontecia? A minha mãe dizia assim, quando o seu pai chegar, eu vou contar tudo. E aí a gente já ficava, não mãe, não conte, não faça isso, porque sabia que o papel do nosso pai era bastante o quê? Vinha como uma pessoa que punia. Né? Talvez essa
essa visão que a gente tem de um pai punitivo, né, de somente punir e transferir toda a criação para a esposa, para a mãe, a gente talvez tenha que transferir isso. Eu ainda sinto isso na minha criação. Né? Eu tento melhorar bastante, eu procuro fazer diferente, mas ainda é intrínseco em mim essa questão de eu vou ter que fazer aquilo que eu vi que meu pai fez e deu certo. Então, para início de conversa, a gente precisa fazer esse paralelo entre uma educação que a gente teve, porque eu sou fruto dessa educação, né, você também é, dessa questão de valores, de respeito, né, de você considerar, de ter atenção, né, com aquelas pessoas que estão ao seu redor, né, porque a gente sabe que núcleo familiar não é somente pai, mãe, filho, é toda uma estrutura, né, que se enraiza, né, diante de toda a família. E aí eu sempre digo, a família, por exemplo, é o núcleo familiar onde pessoas vivem juntas e se gostam, se amam, né? E é onde acontece as maiores vitórias, né, os maiores sucessos e as maiores decepções Com também, certeza. né? Porque as maiores decepções realmente acontecem dentro da nossa família. E aí eu passo a palavra um pouco para você. Então, mas acompanhando essa sua linha de raciocínio, né? A família dos dias atuais hoje, ela toma um formato diferente, porque ela não está unicamente ligada pelos vínculos genéticos, né? Mas pelos vínculos afetivos. E realmente a nossa educação, ela foi uma educação compartimentalizada, né? Estruturada dentro de uma perspectiva machista. Por quê? Porque existia uma divisão sexual das funções. Na minha casa isso se misturava um pouco, porque meu pai era caminhoneiro, então ele passava 15, 20 dias fora. Minha mãe usava essa técnica de manipulação. Quando o seu pai chegar, mas só que o pai só chegava 20 dias depois, se sentindo culpado porque estava no mundo trabalhando, aquela coisa toda. Então o pai dava uma amenizada. O tempo, nada como o tempo, né, para poder amortizar situações. Então a gente saía bem nesse contexto. Minha mãe ela começou a assumir vários papéis em razão desse meu pai estar fora, né? Mas as coisas eram muito estruturadas. A função do pai, essa função. Quando seu pai chegar, eu vou dizer seu pai chegar e o papel da mãe, né? Minha mãe sempre era, eu dizia, até hoje eu digo, minha mãe era muito caboeta, porque tudo mãe é quando estava parindo. A gente não era freado de nada. Eu nunca vi um negócio daquele. Mãe, a senhora tem que ser pelos filhos. Não, porque depois quando a bomba estourar, e essa bomba nunca estourou, graças a Deus. Então, a família hoje, existia essas funções compartimentalizadas, a da mãe, a do pai, a dos filhos, né? Quem de nós, da nossa geração, não escutou assim? Você não vai, por quê? Porque eu sou sua mãe. Você não vai por isso. Verdade. Por quê? Porque eu sou seu pai. Você não vai por isso. Então, com essa mudança estrutural da família, onde os vínculos eles passam a ter mais força afetiva do que às vezes até genética, né? Às vezes a pessoa é criada pela avó, é criada pelo avô, pela avó, pelo padrasto, por aí vai. Mas é importante ficar claro que não se perde a conotação da família, porque qual é o papel da família? A família é um núcleo estruturante e estruturador do sujeito, né? Nessa função de Muito bem. núcleo estruturante e estruturador do sujeito, a gente faz com que ela nunca se perca a sua importância, mesmo não sendo as famílias, né, de um formato mais tradicional, como já se experimentou, ser uma família com essa pluralidade. Hoje a gente vê crianças criadas por dois pais, criadas por duas mães, né? Crianças, filhos de pais separados, em que os pais constituem outros relacionamentos. Eu acho que o que não se pode perder e que a gente tem perdido muito nesse decorrer dessa sociedade atropelada pela tecnologia, né? Ninguém se conversa mais. Aqui em casa a gente tinha um hábito assim, meu pai chegava de viagem, sentava na cabeceira da mesa, olha a divisão, né? Meu pai era da cabeceira da mesa. E aí a gente sentava, mãe sentava à direita de Deus Pai, mãe sentava à direita, mãe sentava à direita dos filhos, né? E a gente ficava na mesa fascinada com as histórias de meu pai, porque essa característica minha de conversar demais, de ser expansiva, essa criatividade, até esse lado meu humorístico, eu puxei muito a meu pai. Então, meu pai vinha contando as peripécias da estrada, que às vezes, hoje, eu adulta, eu acho que era mentira.
assim, né? Porque tinha uma fantasia, mas eu achava o máximo. Então ele sentava ao redor da mesa, a gente sentava ao redor da mesa para escutar as histórias de Painho. E a gente conversava, e a gente sorria, e a gente emitia opinião, e isso ia, tipo, 1 hora, 2 horas depois, ó, vamos começar a fazer as coisas para desarrumar a mesa, lavar os pratos, não sei o quê, porque aqui em casa a gente sempre foi criada com a seguinte máxima: você pode até não precisar fazer, mas você tem que saber fazer de tudo. Pai e mãe são autoridades, sim. Existe uma relação hierárquica que é diferente do autoritarismo, mas existe uma relação hierárquica. E hoje, eu acho que eu vejo assim, com essa tecnologia, com essa coisa que ninguém mais conversa, nas redes sociais, a gente cansa de ver, né, famílias, a mãe no celular, o pai no celular, para se ver livre, dá um tablet ao pequenininho, ou pega o... Então, começou a haver dentro da própria casa um distanciamento muito grande, e que talvez essa pandemia, no qual praticamente obrigou as pessoas a se reencontrarem dentro de casa, né? Como diz o outro, começou a se ver que não se morava com estranhos. E aí vem os conflitos, e aí vem as aproximações, né? Porque a gente sabe que tem casos, a gente escuta relatos de famílias que, pelo excesso de convivência, estão vivendo alguns conflitos, porque um sai, o outro sai, um chega, não tinha essa situação, mas hoje está experimentando esse conflito e também percebendo, talvez, eu moro dentro de um núcleo familiar, eu moro dentro de uma família. Porque isso hoje se perdeu muito, né? E principalmente deve-se ter claro uma situação, assim penso. O pai, a mãe, eles nunca podem esquecer da responsabilidade que a função lhe confere. Então, né, a gente sente muito isso, professor, e a gente gosta, eu gosto de conversar com os meus alunos, eu gosto de recebê-los, eu gosto de conversar, eu adoro. Não é novidade para ninguém. Mas a função do pai e da mãe, ela deve ser presente. E a gente percebe hoje digamos assim, um fatiamento dessa função. Eu tenho um filho, mas eu não tenho condição, mas eu estou sem tempo, mas o filho é seu. Então, essa estruturação, essa parte da formação mesmo do filho, ela deve ser feita pelos pais. No computador, tá vendo o quê? Não sei. Tá me ouvindo, Maia? Porque Maia deu uma parada, Tô. tá? Deu uma travada aqui, mas estou. É. Mas então, eu acho que isso é um problema. Por quê? Porque esses valores sociais e familiares, que eles deveriam ser essa base, eles estão se perdendo. Então, quais são os valores que sustentam a sociedade? Quais são os valores? Quais são os valores que eu devo carregar comigo? O que é que me faz um cidadão de bem? Né? Eu estava escutando hoje, estava numa discussão hoje acerca de uma situação que eu disse assim: é porque a escola pública é um problema. Eu disse: não. Às vezes, o problema da escola pública é que os pais da escola pública não têm o mesmo cuidado, não sei por motivo, não sei, que os pais da escola particular, porque às vezes não pesa no bolso. Tem essa questão, né? Porque, por exemplo, eles recebem o bloco de livros, não se paga, né? Fornecido porque é direito, mas se perder, se deixar de levar, eu não sei se há. Eu encontro mães que acompanham, mas a gente também enfrenta essa ausência desse acompanhamento dentro da nossa realidade da escola pública, que talvez na escola particular, porque sai do bolso. Ninguém vai estar pagando mensalidade todo mês para chegar no final do mês e me dizer que não passou. Mas na escola pública, o fato é como se não sei, o ano que vem tem de novo. Então a gente precisa entender que essa desestruturação familiar, ela causa um reflexo direto e negativo na sociedade, da violência, da corrupção, de uma série de coisas, porque ainda o primeiro contato de sociabilidade do ser humano é a família, né? E a gente vê Com casos certeza. gritantes dentro da própria família, abuso sexual, violência, aumentou em 45% os casos de violência doméstica. Então, são situações em que a gente está experimentando com essa questão da pandemia, também não quer dizer que não tinha antes, mas talvez houve um aumento, porque se perdeu muito, né? Se perdeu muito qual é a real função da família e esse assumir os papéis.
Assumir os papéis. O pai assume o papel de pai. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo, porque é o homem ou a mulher, não. Porque eu estaria defendendo. Espanha. Oi? Rafael, eu tive um probleminha aqui na internet e não peguei o teu finalzinho aí. Não, só para concluir minha ideia, eu quero dizer o seguinte: independente, não é essa questão porque é o homem ou porque é a mulher, mas é o pai e a mãe. Existem papéis, né? Existem papéis que devem ser exercidos, sim. Eu não posso delegar para o professor ajuda, o professor contribui, a gente sabe que a gente conversa com os nossos alunos, mas a gente não pode pegar, transferir um papel que é meu, porque a maternidade e a paternidade. Vixe, Maria, estão dizendo que minha internet está travando, é? Meu Deus. E Pode ser mole. a nossa. É a Oi, essa é ridícula. Valeu. E a gente não pode pegar esse papel, que é um papel que há uma carga muito grande emocional, de tempo, né? E dizer que é do professor, e dizer que Dilma, vai me monitorando aí, viu? Quando você também achar que eu estou falando demais, você vai falar, tá bom, deixe mais falar, porque eu sou, né? Fique à vontade, Rafael. Esse papel, porque a professora, porque. Então, a família, né? A família tomou um choque de realidade dentro dessa perspectiva desse momento de pandemia, porque eu nunca imaginei viver um momento como esse. Então, essa convivência excessiva trouxe, né? Trouxe, digamos assim, trouxe à tona vários conflitos que são negligenciados. Eu saio de casa, eu vou na rua, né? Eu não ouço, eu fecho a porta do meu quarto. Não, agora é todo mundo junto e aglomerado dentro de casa e ninguém tem muito o que fazer, não. É um suportando o outro, porque a gente tem conflito dentro de casa. Por ser um ser humano, um ser sociável, a gente vai ter conflito, isso é natural. É como você diz, as tristezas e as alegrias, né? Só existe família perfeita que a gente vê na foto, que é do vizinho. A minha, quando vê a foto, que coisa linda. Mas só Jesus sabe o que a gente encrenca e arenga. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente precisa perceber qual é a função, né? Qual é o papel que essa família volta a exercer, qual é o papel que essa família volta a assumir dentro da sociedade, tendo mais contatos. Acompanhando a rede social, eu vi um filho de um artista aí chorando e dizendo que estava gostando da pandemia porque o pai sentava com ele para ensinar o dever. E o pai chega, se Verdade. emocionou, ele dizendo, porque eu estou achando dessa pandemia, porque você está sendo o melhor professor para mim, não sei o quê, um menino tipo, acho que uns 8 anos. Aí o que acontece? A vida, né, a vida do ter, que é o que o capitalismo nos joga, a gente tem que ter, coloca um ônus de que as pessoas, ele tira a mulher de dentro de casa e acusa a mulher pelo fracasso da família. Porque parece que o Verdade. fracasso da família é condicionado à figura feminina. Fruto É, de um machismo patriarcal, né? Olha você, é complicado. Então, o menino estava dizendo, você me ensina o dever, não sei o quê. Por quê? Porque essa ausência, ela não só é nas camadas mais carentes. Essa ausência, muitas vezes, ela está nas camadas até mais abastadas, onde os pais praticamente não têm contato com os filhos e, para se redimir dessas ausências, manda para os Estados Unidos, a né? Disney. A Disney manda viajar, mas os valores de amparo, de proteção, de ter com quem cuidar, de sentir, de um colo, de um olhar, a gente vê que não tem. Porque esse também é um papel, né? O papel do pai e da mãe não é só o nosso, né? A mãe fazia bem assim. Seu pai, a mãe criava uma figura, como você colocou, de um pai punitivo, do pai mais forte, como homem, né? Aqui, porque meu pai viajava, minha mãe exercia os dois papéis. Minha mãe batia, dava umas chineladas também, que não batia no espancar, mas dava umas chineladas boas nas pernas, a mãe dava. E também dava o afago, porque meu pai era muito esperto. Porque quando o pai não chegava, o pai queria confusão, não queria, estava 20 dias no mundo.
era aquele pai maravilhoso. Aí eu sempre dizia, meu pai é melhor do que minha mãe. Mas meu pai era melhor do que minha mãe porque é mais cômodo para ele. Hoje a gente percebe. Né? Meu pai tinha 20 dias, só hora chegava em casa, passava 3, ainda vai bater, ainda vai brigar. Então a pobre da mãe era que pegava a carraspana de criar, de educar, de punir. É punir, porque a gente, criança, a gente sabe como é, né? Fica esse negócio, lei da palmada, não pode isso, não pode aquilo. Mas criança não é brincadeira. Uma criatura sozinha dentro de casa para cuidar de 3 desgracinhas assim, ó, que condenava mesmo, a pobre se via louca. Né? Eu disse pra ela, mulher, essa depressão hoje é fruto da criação da gente, porque é puxado, foi puxado. Então, é essa situação, no meu sentir, que traz à tona a cobrança para os pais se fazer mais presente aos filhos, perceber mais os filhos, porque a gente percebe uma geração de carentes, mergulhados na tecnologia. Mas a gente percebe uma geração de carentes, vivendo um mundo que não existe, vivendo um mundo de A, de B, de C, de Instagram, de não sei o quê, mas a gente não, quando a gente aperta, que aprofunda, a gente se depara com um jovem carente, a gente se depara com um jovem inseguro, com um jovem, muitas vezes, até uma conduta agressiva, mas, na verdade, ele precisa de acolhimento, porque ele não sente isso dentro do seio familiar, né? Então, é isso que a gente tem sentido dentro dessa... hoje você pode tudo, pode, mas essências, valores que a gente tem, que são importantes, a gente tem se perdido. Não é isso, Maia? Então, Travou um pouquinho do meio. isso é importante, arrasa. Então, só para fechar, mas agora de verdade, para você colocar também. Então, assim, esses valores que são importantes. Eu digo sempre, porque às vezes na minha atuação como advogada eu acabo presenciando algumas situações de direito de família. E eu digo, não existe ex-pai. Você separou por qualquer motivo, que a gente, né, não vai estar adentrando, porque cada um que vive aqui sabe, mas não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Então, é preciso que se tenha claro os papéis. Existe o homem, o ex-marido e a ex-mulher. O ex-companheiro e a ex-companheira, mas não existe o ex-pai e a ex-mãe. Né? Então, assim, a gente percebe essa carência, a gente percebe essa transferência de responsabilidades, às vezes, no meio da briga do casal, quando é uma relação conflituosa que está terminando, para a criança, para o adolescente. E isso é muito pesado. Uma parte joga... Não vou lhe dar isso, peça ao seu pai, que eu não tenho não dinheiro. Aí o pai paga o pai. Aquela situação que a criança fica no meio da situação, e você está fazendo o que com sua pensão? Então, essa situação gera um conflito muito grande dentro da formação mesmo do adolescente, da criança. Então, eu concluo que a sociedade tá hoje, assim, com tantas fragilidades, com tantas lacunas, ela está tão rarefeito, né, tão frágilzinha, em razão. Entendeu, Mai? Para você terminar, pode falar. Mas você ouviu o fecha que eu falei? Eu travo um pouquinho aqui, mas eu não ouvi o finalzinho, Fafá. Não, que a família tem um papel essencial e fundamental. E quando a gente fala família, não é aquela de margarina, não. O pai, a mãe, o filhinho. A família é o núcleo afetivo que se autoprotege e se reestrutura entre si. Então, essa família, ela precisa devolver para a sociedade, né, valores que são intrínsecos dela. Então, talvez a gente está experimentando uma sociedade indiferente. A gente viu isso agora na pandemia. Quantas pessoas se recusam a usar máscara? Quantas pessoas se aglomeram? A necessidade de se colocar no lugar do outro. Quantas pessoas? A gente tem esse tipo de problema. Por quê? Porque é uma desestruturação social. Porque o que se vale hoje é dinheiro. Você vale o que você tem. Não, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, não sei de onde. Então, são situações que acabam causando uma desestruturação na sociedade em razão dessa fragilidade, né, que as famílias hoje se deparam. E talvez a pandemia ela chamou de volta os papéis. Não sei se você concorda com a minha fala. Concordo plenamente, Fafá. E existem pontos positivos e pontos negativos dessa pandemia.
Voltando um pouquinho ainda da nossa criação, eu me lembro muito bem que aos domingos a gente tinha que ir à missa, né, quem era católico, e o comprovante de você ir à missa e no retorno você tinha que apresentar em casa um santinho que você recebia no final da missa. Então aquilo era o comprovante que você foi realmente à missa. Então nós tínhamos essa obrigação, entre aspas, de aos domingos nós irmos os filhos à missa e assistir à missa. Quem era católico ou culto, quem é evangélico, etc. Então, diante dessa situação... Né? Exatamente, a gente tinha essa responsabilidade de ir. Né? Muitos iam assistir uma missa, outros nem tanto. Né? Mas a gente tinha que ter essa obrigação, né? de aos domingos ter. Então, diante dessa situação, nós tínhamos papéis bem definidos, como você falou, o pai, a mãe, os filhos. Hoje a gente tem, muitas vezes, vergonha de tratar o filho como a gente foi tratado muitas vezes. E não estou dizendo aqui, não estou fazendo apologia ao tratamento que a gente teve, mas é um tratamento que deu certo. Por exemplo, quantos de nós que somos frutos dessa educação, que recebe muitas críticas, né? Quantos de nós deu certo? A gente deu certo. A gente está na sociedade como pessoas de bem, como cidadãos, e a gente percebe que muitas vezes a gente não quer dar aos nossos filhos essa educação que deu certo na dose que a gente precisa atribuir para eles hoje. Vou citar um exemplo meu. Eu gosto sempre de citar esse exemplo. Eu sou professor, eu sou educador há mais de 30 anos. Né? Eu trabalho há mais de 30 anos em diversas escolas. Mas já nasceu dando aula. Ele tem 30 anos, né? Praticamente. Então, veja bem, Fafá, e os colegas, eu percebo que durante esse tempo todo eu tinha muita dificuldade em estar em casa, porque eu não era por querer. Muitas vezes eu precisava, a gente tinha que estar lutando. Você sabe que professor, quando está descansando, está carregando pedra. Né? Então a gente precisa lutar, a gente precisa ter financeiramente, vamos dizer assim, esse retorno, para que a gente trabalhe mais de 1 ou 2 turnos, para que a gente tenha uma estabilidade financeira, né, que a gente possa dar mais ou menos à nossa família aquilo que a gente gostaria de ter. Então, diante dessa situação, durante esse tempo todo, geralmente eu não tinha férias. Né? Quando eu estava de férias de um local, eu estava trabalhando em outro. E, ou seja, em resumo, eu vivia muito pouco em casa. Eu digo sempre que eu morava na rua e passeava em casa. Porque eu vinha para casa nos horários de meio-dia, de jantar, do almoço e de dormir. Então, isso, a gente percebia que os problemas eram muitas vezes realocados para serem resolvidos depois, como você bem colocou aí. Mas só que diante dessa situação, quando a gente se viu trancafiado, por exemplo, que eu trabalhava manhã, tarde e noite, e de repente eu tive que estar em casa o dia todo, porque como o Estado a gente não aceitou voltar, e a gente teve, com certeza, foi uma decisão acertada até determinado momento, eu também tive o meu contrato suspenso em outra instituição. Então, eu fiquei integralmente em casa. Eu até conversei com você, a gente teve uma reunião à noite, alguns dias atrás, e você me relatava, mas o número de separações aumentou sensivelmente, porque os casais não estavam se suportando. E aí eu fiz um contraponto, eu disse, olha, Fafá, comigo aconteceu o contrário. Né? E eu sei que comigo aconteceu o contrário e com muitos outros aconteceram também. Assim como houve separações, houve casais que começaram a se entender melhor. Né? Não que eu não me entendesse com a minha esposa, sempre me entendi muito bem, mas passei a me entender de uma forma extremamente melhor. E aí o que é que acontece? O que é que acontece diante de tudo isso? Essas relações que a gente, por exemplo, não tinha como conversar, às vezes, não, peraí, depois a gente vê isso. Tinha que ser o cansaço, você já chegava cansado, você mal tinha tempo para dar atenção àquele problema que estava acontecendo, às vezes você não queria aceitar, e aí tantas outras coisas.
E aí, de repente, a gente percebe que você tem esse tempo disponível. Nos primeiros meses, primeiro mês, 2 meses, eu fiquei angustiadíssimo, porque o organismo Acostumado à estava rotina, né? acostumado na luta, na batalha, e de repente você tem que desacelerar, né? Você tem que voltar aquilo tudo, acalmar seu coração, acalmar sua Respirar. mente, respirar, né? E assim, o grande medo, né? Porque a gente imaginava no início que era algo que talvez não demorasse tanto, ninguém tinha essa noção de meses, de semestres, né? A gente tinha noção de 1, 2 meses, no máximo, e de repente a gente já está aí caminhando para o 6º mês, né, de pandemia, e aí a minha experiência mostrou que realmente esse momento de estar em casa, que era uma coisa que eu passava muito tempo fora, me ajudou bastante, até o meu autoconhecimento. Né? Eu assim, não tinha tempo para parar, para pensar como é que eu devia agir, como é que eu devia fazer, e de repente esse tempo me deu essa solução. Para você ter uma ideia, muito pouco, eu sou aquele pai ainda à moda antiga, eu cobro mesmo. Eu digo sempre à minha filha, ela me acha enjoada. Ah, o senhor cobra demais de Normal, mim. Eu normal. digo, filha, se eu cobro do filho dos outros, imagine da minha. É que eu tenho que cobrar mesmo. E ela me acha enjoado, diz que o senhor cobra demais, que pega muito no meu pé. E eu amenizei um pouquinho. Eu parei um pouquinho, né, dei um tempinho para que ela pudesse. Eu disse, olha, vamos lá mostrar o seu resultado, sem esse pegar no pé. E ela mostrou que dá para fazer. Então, me mostrou também que eu posso ser menos enjoado, segundo ela. Mas, enfim, Fafá, eu percebi que esse momento de você estar com sua família, que é algo extremamente valioso, me fez crescer. Né? O meu autoconhecimento melhorou bastante, porque eu percebi que eu estou mais calmo, eu estou mais centrado, sempre fui um pouco centrado, mas estou mais, né? Mais alegre, mais bem-humorado, comecei a rir mais, comecei a conversar mais, coisa que a gente não tinha tempo para fazer. Então, porque a Né? rotina pesada coloca a gente no automático, né? Então você Exato. não se percebe enquanto ser humano. Você né, cria uma carapaça de profissional, uma aula, 2 horas, e você não se percebe enquanto ser humano e o tempo vai passando. E é uma questão muito automática. E de repente você parou e disse, oh, gente, minha casa aqui, né? Um quarto legal que tem, né? Tem uma dispensa legal. A gente começa a É descobrir verdade. coisas, né? Você se desacelerou e você passou a se perceber, porque é cruel demais. A gente fica no automático. É verdade. É, Diante dessa problemática toda, e aí a gente percebe que a verdadeira felicidade está nas coisas simples, estão nas coisas simples da vida. Às vezes você quer lutar para ter as coisas, para conseguir as coisas, muitas vezes para o seu ego, né? Só para preencher o seu ego. Mas você percebe que só estar em família, você está junto. Hoje, por exemplo, a gente janta, a gente almoça, a gente toma café da manhã, todos juntos, a gente conversa sobre tudo, a gente esclarece problemas, temos os nossos momentos de usar a tecnologia. Eu sempre fui, como você sempre colocou, a gente sempre foi avesso aqui em nessa casa questão nós temos de tecnológica. conversar. Minha esposa sempre dizia, meu filho, cria um Instagram para você, tenha um Instagram. Não quero não vejo necessidade. Mas hoje eu vejo a necessidade de ter um Instagram. A gente aqui Criei um blogueiro. hoje, criei um hoje, mas ainda não funcionou. Eu estou entrando aqui por um celular, mas pelo computador não entrou. Deu aqueles probleminha no início, Eu mas também não não consigo. entrou. Maia, Eu tem um livro de uma médica, ela é geriatra. Eu acho que até eu já comentei sobre isso. A morte é um dia que se precisa viver. Ela começou a fazer entrevistas com pessoas que estavam no fim da vida em razão de doenças terminais, né? E aí ela perguntava do que é que você se arrepende. Ela fez um estudo e publicou um livro. Ela é médica do Albert Einstein. Então ela tem um público mais diferenciado, né? Nenhum disse que se arrependia porque tinham 13 atos. Não, todos porque eu não fiquei mais com meu filho, porque eu não sorri Uhum. mais, porque eu não parei um dia para não fazer nada.
que é a questão do ócio criativo, de você se permitir não fazer nada, né, para usufruir, para se perceber. Então, ninguém, a gente não está aqui dizendo, bem material não é importante. É importante. O dinheiro é importante, Sim, é a fonte da nossa gente se sobreviver, né? sim, sim. Agora, essas questões, elas são essenciais para a nossa formação humana. Nunca, né, se teve tanto suicídio como agora. Porque talvez é o momento que as pessoas estão entrando em conflitos com elas mesmas, estão se deparando com determinadas coisas que a gente vai empurrando para debaixo do tapete, né? Eu estou deprimida, estou ansiosa, eu vou na loja, eu compro uma roupa, eu compro um sapato, eu mesmo já compro. Vou comprar o que agora? Vou ter que me tratar. Não é assim? É, Mas é, né? Então, é, porque como diz o outro, de perto ninguém é normal. Então, é, todo mundo tem suas dores, todo mundo tem seus medos, todo mundo tem seus anseios, porque às vezes a gente passa uma imagem, né? Mas todo mundo tem o seu momento de fragilidade. Tanto, né? Por isso que cuidado com o que você vai dizer com o outro. Eu estou aprendendo nessa pandemia aí. O que é que você está aprendendo, papá? A ter mais cuidado no que eu vou dizer ao outro, porque eu não sei como é que o outro pode receber. Porque como eu sou despachada, a pessoa me pergunta uma coisa, eu falo o que eu estou achando. Por quê? Porque a gente tem que ter esse filtro, porque a gente não sabe como o outro vai receber essa situação. Então, esse momento é um momento assim. Eu tive 2 vezes Covid, né? O que que aconteceu? 15 dias isolada. Eu dizia, minha Nossa Senhora, será que eu vou morrer? Eu ficava, Maia, voltou? travou de novo um pouquinho aqui. Voltou. Então, eu ficava dizendo assim, meu Deus, será que eu vou morrer? É brincadeira. E se eu morrer, o que é que eu deixei de fazer? Né? O que é que eu perdi de viver para fazer? A gente fica se questionando, porque é uma doença que você não tem garantia de sobrevivência. Eu já passei por 2, mas não sei, né? Espero que não dê a terceira, mas você não tem garantia. Porque tem relatos que agravam com 12 dias, com 10 dias, você não tem garantia. E eu ficava, meu Deus, será que eu vivi minha vida como eu deveria? Mas não a questão de bens materiais, porque se morrer, o que você vai levar é o que você viveu, o que você experienciou. Será que eu sou uma boa filha? Será que eu sou uma boa pessoa? Será? Então, são questionamentos que trazem para a gente, né? E a gente fica, é agora? Como é que vai ser? Então, eu acho que é o momento para todo mundo refletir. Tem pessoas que dizem, ninguém saiu melhor dessa pandemia, a humanidade não melhorou, mas eu acredito que uma parte, a gente não pode acreditar que todo mundo vai receber um estalo e vai virar a melhor pessoa do mundo, não, porque isso você tem a ver com valores, com crenças, com uma série de coisas, mas que eu acho que ninguém vai sair ileso do ponto de vista de percepção dessa pandemia. Você pode até não melhorar, continuar sendo a pessoa que é, quem tiver, não pensar no outro, continuar sendo egoísta, quem eu não sei. O ser humano a gente não sabe. Mas eu acho que ninguém, ainda que leve, de reflexão. Internet. Né? A gente paga É, horrores para ter um serviço desse. Então, acho que ninguém sai ileso mais dessa pandemia. Ninguém. Por isso que estão tendo assim tantas descobertas, as pessoas. Eu acho que só se for psicopata, né? Porque psicopata não tem capacidade de nada. Mas eu acho cima travou de novo. porque é um momento de reflexão. Porque nada do que a gente acha que vale a pena vale. Porque a gente ficou sem bar, sem sair, sem festa, sem isso, sem aquilo, não é? E o que é É, importante? Que a gente tem dentro de casa. E quem é que a gente tem dentro de casa? As pessoas que estão do nosso lado. família, Que muitas vezes a gente nossa não, família. Não né? valoriza. Não valorizava, não percebia. Então, eu acho que é um negócio meio assim. Acho que Deus disse assim: não, vou ter que dar um sacode nessa humanidade. Não, não sei É, se. Para poder acordar. Porque nada do que a gente achava extremamente importante, bens materiais, e porque nós somos condicionados a isso, nós somos levados a isso mesmo, né? O que é que você quer ser? Por que você quer estudar? Para ser alguém na vida. Ou seja, se você não estudar, você não é nada. Por quê? Porque o capitalismo você é o que você tem.
Se você não tem, você é invisível. E aí, de repente, vem um negócio invisível mesmo, que ninguém sabe o que é, ninguém sabe como pega, ninguém sabe quando pega, porque o médico disse a mim, você não tem garantia de nada, nem que vai pegar de novo, nem que não vai. Eu digo, que notícia boa, né? Uma notícia assim boa É, para receber, né? Então, a gente não tem garantia. E a gente tem que repensar qual é a minha missão aqui. O que é que eu pretendo? O que é que eu pretendo contribuir enquanto ser humano também? Além de eu sonhar em ter minha profissão, além de eu sonhar em ter bens materiais, que são importantes. Mas enquanto ser humano, qual é a minha contribuição? Porque em um instante, tudo pode mudar. e aí, Fafá, só lhe interrompendo um pouquinho, eu vejo um ponto positivo dessa pandemia que veio colocar duas áreas que estavam assim relegadas, né? A educação e a saúde. Porque Exatamente. hoje você tem profissões, por exemplo, que, eu sou youtuber, eu sou digital influencer, eu tenho 50 e tantos milhões de seguidores. E aí a gente faz a seguinte pergunta: de que adianta você ter 53 milhões de seguidores, ser digital influencer, ser youtuber, as profissões que tem, às vezes tem profissões que a gente nem sabe ainda que vão ser criadas, né? E aí a gente pergunta, para que serviu tudo isso se você não consegue desenvolver uma vacina? Se não for a saúde, se não forem os pesquisadores, os cientistas. Então a gente precisa colocar isso em pratos limpos. A educação e a saúde são verdadeiras válvulas de escape para uma sociedade chegar a uma solução complicada como essa. Exatamente. Porque a gente tem a saúde, né? A saúde hoje é quem está dando exemplo aí. A educação um pouco mais afastada, porque teve que parar, né? Por N motivos, mas a saúde é que está na linha de frente. E a gente E a importância do costuma. SUS. Eu acho que também veio, mas mostrar a importância do SUS. Do SUS. Exatamente. Com todas as deficiências, com todos os problemas, com todos os descasos, mas eu acho que a força ele veio mostrar, porque havia um discurso muito grande, a privatização da saúde, a privatização da saúde, e a gente presenciou a importância de um sistema público e gratuito de saúde. Saúde. Né? Exato. Eu acho que fortalecer essa ideia, porque privatiza, vende tudo, nada presta, não sei o quê, e de repente agora. Como é que nos Estados É. Unidos as pessoas não têm E acesso a uma aí, saúde pública, estão morrendo porque não vão para o hospital exatamente. para pagar. É, Não é verdade? E assim, a exatamente. educação é a força motriz de uma sociedade. Enquanto o projeto, na minha cabeça é assim, enquanto o projeto não houver um projeto político de Estado e não um projeto político de poder, que é o que a gente tem se deparado durante anos na estrutura política do país, a gente não tem para onde ir. Por quê? Porque a força motriz da sociedade, o que impulsiona a sociedade, o que dá uma estruturação é a educação. E o que faz a educação ainda sobreviver somos nós guerreiros. Porque a gente Com tira leite de certeza. pedra todo dia. Porque Com se, certeza. não é verdade, porque se determinadas Com pessoas certeza. enfrentassem o que a gente enfrenta, não aguentaria, Maia. De jeito nenhum. De ver a De jeito nenhum. estrutura, né? De ver a falta de estrutura, de ver as carências, de ver a situação, a crueldade que se é feita. Então a A gente se depara desvalorização, a com a desmotivação. desvalorização. Exatamente. Então, enquanto o projeto político for de poder, eu me elejo determinado cargo, já estou pensando na reeleição, já estou pensando em outro, e não um projeto Exatamente. político de Estado, de continuar numa Exatamente. linha, a gente vai continuar patinando. E quem é que paga o Sem pato? sair do A lugar. sociedade. Quem é que paga o Exatamente. pato? A sociedade é lamentável. Mas a gente tem que resistir, né? Nós temos 10 minutos só, certo? Nós temos 10 minutos. Se você quiser fazer alguma consideração, eu não vou falar É, mais, porque eu falo demais. não, como eu disse a você, eu sou seu fã. Amo ouvir você falar. Você tem, assim, uma linha de pensamento extremamente correta, né? Você fala com sequência. Eu já não tenho essa facilidade, mas, assim, você, quando fala, certo? Então, o que eu quero considerar, Fafá, é a gente, com certeza absoluta,
a gente não vai sair do mesmo jeito dessa pandemia. Pelo menos eu entendo dessa forma. Não tem como a gente sair. Ah, mas não vai mudar muita coisa porque a sociedade é hipócrita, porque a sociedade não quer que mude, porque a gente vai ver que daqui a pouco nada disso serviu para muita coisa, apenas para mostrar que assim, as mortes, né, foram banalizadas. A gente tem hoje cento e tantas mil pessoas mortas no nosso país, mais de quase 4 milhões de contaminados, e tudo isso não choca a nossa sociedade. A gente acha que, infelizmente, é uma coisa que vai ter que acontecer. Natural. Não é. Naturalizou, banalizou mesmo, e a gente sabe que não tem como. Então, eu imagino que, como eu digo sempre, a gente começou falando de família, a gente foi para a sociedade, a gente foi para a política, para a religião, ou seja, educação, saúde, a gente permeou vários caminhos durante essa nossa fala. Né? A raiz é a família. A família, os cuidados, e aí você percebe, como eu digo sempre, a família é a base, é a célula mãe da sociedade. Se a família vai bem, a gente tem uma sociedade boa, né? A gente tem uma cidade desenvolvida, a gente tem um estado produtor, um país progressivo. Mas se a gente faz o contrário, a família não está bem, tudo isso vai por água abaixo. Então eu imagino nessa sequência aí. Né? Se a família, que é a célula da sociedade, vai bem, o resto todo, que tem estrutura em cima, vai se desenvolver naturalmente. Então, Fafá, eu imagino que a gente deva sair com, pelo menos, a mente diferente, né? Um pensamento diferente do que seja viver em família, certo? Porque nós fomos, entre aspas, repito, confinados, obrigados a estar juntos, mesmo com todas as diferenças. Quantos de nós tivemos dificuldades em se adaptar com os nossos? Né? Imagine com os outros, né? Com os nossos, que são frutos do nosso sangue, da nossa convivência, e a gente teve muita dificuldade para isso. E aí a gente, traduzindo isso de maneira bem maior, né, para uma sociedade, imagine como a gente não vai ter dificuldade de se adaptar lá na frente. Eu sempre digo que foi um estágio, né, que a gente passou e está passando, né, espero que tudo isso termine, né, quando terminar, com fé em Deus, a gente estiver mais tranquilo, e aí a gente vai perceber que tudo isso, não pelas mortes, né, que a gente sente muito, mas pelo legado que ficou em termos de você perceber que não pode ser mais igual. Você precisa ser diferente, no sentido mesmo da palavra, diferente. Essa é a minha consideração. E aí a estrutura vem na família, seja ela de conformação que seja. Né? De qualquer formação, a gente não está falando aqui de família tradicional, pai, mãe, a gente citou pai e mãe, mas a gente sabe que hoje você, como colocou, tem 2 pais, tem 2 mães, né? E a gente sabe que isso é família, a gente respeita tranquilamente todas essas formações. E o importante, obrigado, desculpe, fale, mas desculpe. Obrigado pela parceria, eu agradeço o convite mais uma vez, e dizer que foi um prazer, né? Prazer, dizem que é sexual, mas foi uma satisfação, uma satisfação estar conversando com você e com os demais colegas nessa tarde. E pedir desculpas, né, a internet aí meio lenta, às vezes travou, a gente ficou sem entender algumas coisas, mas com certeza valeu a pena. Eu agradeço de coração, cheiro em todos. Eu também queria agradecer, porque ficaram aqui escutando a gente, olha, né? Tem 23 pessoas, ficaram nos ouvindo. Espero que a gente tenha contribuído. Foi muito bom, Maia, dividir esse momento com você e lembrar que o pai e a mãe não podem esquecer dos seus papéis, porque isso é intransferível. Né? Isso é intransferível. E a família como você colocou, é a célula, é o núcleo estruturante e estruturador do sujeito. Então, se a família degringola, se a família se vai, a gente não pode esperar muito, né, muito de uma sociedade. Então, foi um tema transversal, um tema que, em tese, foge do que a gente trabalha, mas, assim, um tema interessante, um tema bom de se conversar. E eu queria agradecer também a confiança, as pessoas ligam, né, me botar nessas lives, assim, porque eu sou muito faladeira, falo uma coisa disso, mas o povo gosta.
Tá, então eu queria agradecer demais. Vai fechar agora quase 1 hora. Foi muito bom. Muito obrigada de coração. E próxima semana tem lá outra live com outros professores, né? E vão discutir Sim, outros temas e vão abordar outros temas e dizer que nós estamos com saudade de vocês, que isso. nós estamos com saudade de vocês e em breve nós nos encontraremos virtualmente, É, ainda não presencialmente. é, Mas o que eu gosto mesmo é é, do presencial, né? Do é, contato, do olho no olho, da conversa, é, dessa parte toda. Mas vamos aguardar os acontecimentos, né? Já que a gente teve com uma certeza certeza. dessa pandemia, ninguém sabe de nada, ninguém tem o controle de É, nada. Né? verdade. Um beijo no coração de todos, muito obrigado pela atenção. Eu estou me sentindo mais uma blogueira. Tchau, Fafá. Tchau, Cheiro. fiquem com Deus, Tchau. obrigada. Fiquem com Deus. Se cuidem. Se Tchau. cuide, use máscara, álcool em gel, porque a gente está aqui dentro de É, casa, cada um na sua casa, mas é. use máscara, álcool em gel, tenham cuidado. Um Mas vamos abraço, tchau. facilitar. É. Tchau. Lembrança da família. Darei sim.